Olá, pessoal! Hoje é o nosso terceiro episódio do podcast Era Uma Vez e eu e a Janaína vamos falar sobre uma história muito amada por muita gente, uma das nossas preferidas também, né, Jana? Sim, eu acho que, na verdade, é uma história que desperta sentimentos fortes, né? Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, é difícil ficar no meio termo, mas acho que ela é uma história muito importante. Ela é uma história muito importante para as mulheres, né? Eu acho, porque assim, ódio e amor também acho que são sentimentos meio próximos, né? Com certeza. Enfim, é uma história que acho que toca muitas pessoas, toca muitas mulheres. A gente está falando de A Bela e a Fera. E A Bela e a Fera, para começo de conversa, é um conto de fadas que foi escrito e reescrito por mulheres. Acho que essa é a primeira informação que a gente faz muito questão de dizer, né? Porque ela tem essa particularidade, né? Ela foi escrita e reescrita por mulheres. Isso não é tão comum no universo dos contos de fadas. É, só lembrar que a gente falou de dois contos, a gente falou do Cinderela, né? A gente falou... Da Chapeuzinho Vermelho. Faz tempo que a gente gravou os últimos podcasts, gente. Enfim, a gente sempre quando vai pensar em autores de conto de fada, pensa em Perrault, pensa em Grimm, né? Pensa no Andersen. E A Bela e a Fera foi contado por duas mulheres, historicamente falando, e até, sei lá, né, a roteirista da versão da Disney é uma mulher, enfim. Então existe essa tradição desse conto ser contado por mulheres. Boa. A versão original é de uma romancista francesa chamada Gabrielle Suzanne Barbot. Isso. É de 1740. E essa versão original é para nerds e aficionados, né, Janaína? Sim. Por quê? É pros fortes. É pros fortes. É uma versão muito longa, acontece muita coisa na história, né? E ela tem uma carga erótica também, essa versão original, bem acentuada. Só que não foi essa versão que ficou para a história. Né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Essa versão foi reescrita depois por uma governanta. Isso, Pega o gancho, Jana. Não, só para completar o que você falou, né? Que você falou muito bem. Ela era uma salonière, né? Então ela estava naquele contexto um pouco próximo do Perrault, assim. Então é um conto que ele ainda tem aquelas marcações muito de história de corte, né? Então a Bela, o pai dela é um nobre que perdeu tudo, né? Então ela é meio uma princesa, assim. E é um conto extremamente longo que, por exemplo, a Angela Carter coloca como sendo um conto literário da mesma tradição do Andersen, né? Por exemplo. Então, também é interessante, né? Não que não seja, eu acho super legal, assim, acho que vale a pena ler. Eu acho que também tem uma coisa que você... até tinha me falado antes, assim, mas que ele tem uma coisa de onírico muito forte, né? Sim. De sonho, e que também, antes da gente entrar na versão oficial, né, que é a versão que ficou, assim, digamos assim, vale a pena a gente lembrar também que esse é um conto baseado em Eros e Psique, né? Sim, sim. Você quer falar um pouco sobre isso? Você vou. os clássicos? Eu amo os clássicos, sempre adoro colocar o pé lá na Grécia Antiga. Mas acho até que antes de falar de Eros e Psique, tem uma questão nessa versão original, porque a gente não vai se aprofundar aqui nessa versão original, porque, como a gente disse, é uma versão muito longa, com muita coisa e tal. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, e até os pesquisadores, né, de contos de fadas também apontam, que é a questão da aparência da fera. Porque na versão original, a fera, ela é descrita como um ser que é um híbrido, um ser terrível, que é um híbrido entre um peixe e um elefante. Sim. Imagine isso na época, gente. Para nossa imaginação contemporânea, talvez isso não seja tão terrível. Mas na época, a descrição desse ser... Ele é bem mais monstruoso. Monstruoso. Né? Depois, monstruoso no sentido de ter uma alteridade muito maior em relação à Bela, que é humana. Porque eu acho que, assim... Um mamífero, né, por mais que seja realmente uma coisa diferente, ele tá mais próximo da gente do que um peixe, um réptil, né? Exato. E essa coisa do elefante é um animal que não tem nada de humano nele, né? Nem a escala, nem a cara, assim, ele tem uma tromba, sei lá. Então eu acho que, fato, assim, a fera do conto original é a mais esquisita. É a mais esquisita. E você falou de tromba... Tem essa parte no conto que a fera, em algum momento, coloca a tromba na Bela. Tromba na Bela. É a tromba na Bela, exato.
Enfim, só para concluir, na versão que ficou, que a gente vai, né, explicar melhor agora, a fera, ela não é descrita, a aparência dela não é descrita com detalhes tão, enfim, precisos. Sim. E nem, você nem tem certeza se ela é um híbrido entre animais ou se ela é um híbrido de humano Não pra dá pra animal. entender nada. Assim, ela usa uma coisa que é engraçado, né? Porque quem vai escrever essa versão é a Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. E ela, como você falou, era uma governanta, educadora um pouco, né? O trabalho dela era educar mulheres, mocinhas, né? E eu acho que até por isso é interessante o quanto ela coloca dela mesma e da vida dela nessa heroína, nessa Bela da versão posterior, né? Porque a gente vê o quanto isso também ficou na versão da Disney, né? Quando a gente pensa nessa versão, a gente pensa, ela gosta de ler, né? Ela gosta de histórias. Isso já está nessa segunda versão, assim. E de apostar muito na inteligência das mulheres, sabe? Tipo, nos desejos também, a gente vai falar um pouquinho disso dessa versão também. E é um conto que ele faz uso de uma coisa do conto de fada mais tradicional, que é a simplicidade. Então ele é curto, ele tem, sei lá o que, umas 2 laudas, 3. Por aí. É meio por aí. E ele vai muito direto ao ponto, né? Ele não é muito descritivo, ele só é descritivo acho que onde ele realmente precisa ser. E deixa muita coisa para nossa imaginação, né? Sim. E ele é um conto que tem uma estrutura muito elegante, eu acho. Não parece que tá sobrando nada, não falta nada também, sabe? E ele também tem uma coisa de um humor interessante. Eu acho que é um conto muito inteligente, assim, eu gosto muito dele. Sim. Você trouxe, né, Jana, que ele é um reconto do mito de Cupido e Psique, ou então Eros e Psique, né? Existem essas 2 versões, que é uma história da antiguidade clássica. Existe a versão grega, existe a versão romana, e basicamente assim, né? Não vou entrar em detalhes aqui sobre Apuleio, o mito. né? A história tá no livro O Asno de Ouro, de Lúcio Apuleio, um autor da Roma clássica. Isso. E basicamente, assim, Psique é uma jovem muito bonita, ela tem irmãs, assim como a Bela, né? A Bela na versão original e depois na versão da Beaumont, ela tem irmãs, né? E a Psique também é uma jovem muito bonita que tem irmãs e ela, por conta da sua beleza, ela desperta a ira da deusa Afrodite, ou Vênus, né? A depender da versão, que pede então para Cupido jogar uma espécie de maldição em cima dela, né? Ela vai ficar sem casar, ela vai casar com um monstro horrível, acho que é meio isso, né? Um dragão terrível. Ela vai casar com um dragão terrível. E aí, só que Cupido, na hora de executar a maldição, se atrapalha todo, porque ele fica encantado pela Psique. E ele, sem querer, atira uma flecha nele mesmo. Sim. Então ele se apaixona por Psique. Enfim, acontece um monte de coisa no mito, mas basicamente, durante muito tempo, essa jovem fica imaginando que o marido dela é um monstro. É esse ser terrível, monstruoso, repulsivo. Porque ele visita ela no escuro. Isso. E ela não sabe quem ele é, né? É um amante que não se apresenta, que não tem forma. E aí, quando ela relata isso para as irmãs falam, ele deve ser horrível, ele deve ser um monstro terrível, ele deve ser... Por isso que ele não quer ser visto. E daí ela pega uma vela, né? Pra ver se ele é terrível mesmo. E ele é lindo, ele é tipo Deus da beleza e tal. E daí ela fica tão movida pela beleza dele, né, que a mão treme e aí a cera escorre no rosto dele, ele acorda. E aí ele fala o que você fez e tal. E, enfim, aí isso coloca em movimento o resto da trama, né? Sim. Que é, enfim, um bando de desafios que ela tem que fazer e encontrar ele de novo e tal. E é isso. Dá tudo certo no final. Dá tudo certo no final. Feliz. É um final feliz. Esse mito é super importante para psicanálise, né? Tem vários, vários psicanalistas e, enfim, vários estudiosos que se debruçaram sobre o mito. E ele traz elementos muito parecidos, assim, com a Bela e a Fera, né? No sentido dessa jovem que se apaixona por esse ser que é
ela acha que é monstruoso, que depois se revela não monstruoso, e tem esse elemento do cativeiro também, né? Sim. Do sequestro do cativeiro, que é muito importante na Bela e a Fera. E é legal a gente pensar nisso, né? Que são duas mulheres, tanto a Villeneuve quanto a Beaumont, que são mulheres leitoras, mulheres cultas, que têm acesso a essa outra literatura, que é a literatura clássica, né? E escolhem fazer o uso dessa literatura clássica, dessa fonte, para fazer um reconto autoral, sabe? Então mostra ali todo um domínio da literatura, da linguagem e de uma tradição que eu acho que é bem interessante, né? Pensando em literatura feita para mulheres, assim. E você já falou também, né, Jana, desse ponto que é muito importante, a Bela, ela gosta de ler, né? Sim. Isso torna ela diferente de muitas outras heroínas de contos de fadas que, em geral, estão envolvidas mais com trabalhos braçais. E não se trata aqui da gente fazer uma oposição de que trabalhos intelectuais são melhores do que trabalhos braçais. Essa dicotomia, ela é preconceituosa, ela não se sustenta. Mas a gente vem de classe trabalho, assim, quer dizer, imagina, a gente... Não é esse o ponto. Não é por aqui. Mas eu acho que é talvez uma pista, um indicativo da curiosidade da heroína, porque através de livros você acessa outros mundos, você acessa outras vidas, e como o conto de fadas é muito pautado nessa característica da curiosidade das mulheres, então acho que é muito feliz nesse sentido, né? Essa protagonista, essa heroína que o jeito como ela consegue movimentar a curiosidade dela, alimentar a curiosidade Isso dela, é plantado através pela dos leitura. livros. Pela E leitura. faz um espelho que funciona muito, assim, pra leitora, né? Sim. Porque se a pessoa tá lendo um conto de fada, ela gosta desse tipo de coisa. Sim. Então a heroína aparece com ela. Então ela vai se identificar, ela vai pensar, poderia ser eu, sabe? Eu acho isso bem interessante. E também é legal pensar no contexto inteiro, que é um contexto diferente, um contexto burguês, né? Não é, pelo menos o da Beaumont, que é a história que fica, né? É a forma mais conhecida, ela é filha de um comerciante. Sim. Então ela não é uma princesa, né? Ela é burguesa. Então já estamos ali num lugar um pouco diferente mesmo. Ela lê, né? Lembrando que é isso também, na alfabetização para as mulheres vem mais tarde, e historicamente falando. Então ela lê, ela é filha de uma... Né? Tem todo ali um contexto que é um pouco diferente do da Villeneuve, do Perrault, e por isso que eu acho que ele é interessante. E aí, para falar um pouquinho dessa versão dela, assim, eu acho ela fascinante por muitos e muitos aspectos, assim, mas eu tenho uma coisa que eu acho que é mais... Vamos lá. Ela é muito parecida com a versão que a gente conhece através da animação da Disney, né? Então você tem lá... Ela tem irmãs, né? Isso que é diferente. Ela tem irmãs, o pai é um comerciante, ele vai fazer uma viagem de negócios, as irmãs pedem um vestido, pedem joias, e aí a Bela quer... simples e humilde, né? E é boa e tal, ela pede uma flor. Ela fala, não quero nada, eu só quero uma rosa, né? E aí o pai vai fazer essa viagem, não encontra, esquece da coisa da rosa, né? Compra o vestido, compra o colar, mas não lembra da rosa. E aí, quando ele tá voltando, ele lembra, e ele pensa, o que eu vou fazer agora e tal. E daí ele vê o quintal. Eu falei que era classe trabalhadora, realmente, né? O jardim da fera. Que inclusive, é legal a gente lembrar disso, né? Ele sim é um aristocrata, né? Tem um castelo. Sim. E aí ele vai lá e pega uma rosa do jardim, e quando ele faz isso, a fera aparece e fala, você vai pagar, né, com a sua vida por essa rosa. Sim. E ele fala, não, pelo amor de Deus, eu preciso me despedir das minhas filhas, pelo menos isso. Daí a fera faz, tipo, filhas, você pode fazer vamos fazer tem jogo aí, né? E daí, mas tá bom, pode se despedir. Aí ele vai e aí ele conta pras filhas, ele fala, olha, gente, eu só vim aqui me despedir, me dar tchau e tal, porque aconteceu isso, teve essa fera. E aí a Bela fala, não, papai, né, eu que pedi a flor, então deixa que eu vou no seu lugar. E o pai, e aí que eu acho assim, o pai fala, beleza! Vai lá. Não, ele faz um charminho meio, ai, Bela, precisa, sabe? E aí, mas aí no fim ele fala, tá bom. E aí ela chega lá e a primeira coisa que a fera pergunta pra ela é, você está aqui de livre e espontânea vontade? E ela fala sim. E aí ela entra no castelo, né? E aí
ela é muito bem recebida. Sim. Aí tem uma coisa de um jogo de você tá esperando uma coisa como leitor e ter outra, né? Isso é muito concreto na leitura. Sim. Porque você espera que vai ser terrível, só que aí ela começa a te contar que ela tava comendo as melhores comidas do banquete mundo. incrível. Que ela abriu o baú e tinha vestidos lindos, um atrás do outro. Ela tem um apartamento dentro ela tem todo um negócio ali que tem uma plaquinha escrito, sei lá, ala da Bela. É uma sabe? inversão na expectativa, né? Sim. Ele frustra, ele tá levando o leitor por um caminho, Você a história acha que, tá levando mesmo por um sabendo o que vai acontecer, porque os contos de fadas você A sempre gente sabe. Mas mesmo assim, lendo, você pensa, nossa, olha só, a fera é super legal. E se você se pergunta, e por que isso tá acontecendo com ela? Por que ela tá sendo bem tratada, se na verdade ele... Então, e sabe o que é legal dessa história? Porque eu vou fazer aqui, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque existe toda essa leitura da Bela e a Fera, que diz assim, essa mulher está sofrendo de síndrome de Estocolmo, né? É super machista esse conto. E eu não acho que é exatamente por aí, pelo menos a minha leitura. Eu entendo quem fala isso, é óbvio, faz todo sentido, né? Ela tá ali, mas o tempo inteiro nessa versão, ela fala assim, não, eu estou aqui porque eu quero, é da minha vontade, né? E dentro do... E aí, enfim, mas aí continuando a história que a gente vai entender por que eu acho isso com a história, né? E aí, enfim, é isso, ela vai jantar, e aí no jantar eles conversam e ela é muito verdadeira e sincerona com a fera. Sim. A fera fala, você me acha feio? E ela fala, horrendo, sabe? Feio demais, tipo, a coisa mais feia. E ele fala, mas aí ela completa, ela fala, mas não é só isso que tem numa pessoa, sabe? A beleza é uma coisa que, enfim, e daí, sabe? Tem que outras é passageira. e eu acho que você tem outras qualidades, sei lá, sabe? Ela é de verdade muito honesta, assim. Sim. E aí, no final do jantar, ele pergunta, você quer casar comigo? E ela fala, não. Honestidade de novo, né? Não, ela fala não, e ele fala, tá bom, sabe? Não é... Porque quantos contos de fada a gente lê que a princesa ou ela é obrigada a se casar, ou ela acaba se casando porque sim, né? Mas você não tem essa chance de falar não, né? E ela fala várias vezes, e daí o tempo vai passando, e aí é sempre colocado que a fera é muito boa, que... Na versão da Disney é um pouco mais ou menos, né? Ele tem um comportamento meio colérico, assim, e tal. Nessa versão da Bauman, não. Ele é um cara muito legal, assim. Ele é super legal. Ele só é uma fera por fora. E aí ela fala que ela quer voltar pra ver o pai, né? Porque ela tá com saudades. E ele fala, tudo bem, pode ir, vai lá, né? E ela fala mesmo, e ele fala assim... Ela vai, mas ele fala, você volta antes de X dias, né? Ela fala, tá bom, e aí ela fica lá e as irmãs começam, né? Igual lá no Eros e Psique. Fazendo a cabeça dela. Só que aí eu amo isso, assim, eu amo essa parte, porque ela chega lá e aí as irmãs se casaram. Uma das irmãs casou com um cara que é bonito, mas ele, tipo, joga muito e é alcoólatra. Quem nunca, né? E aí a outra casou com um cara que acho que ele tem um bom temperamento, mas ele não deixa ela fazer nada. Enfim, os maridos todos são meio podres, assim. E aí, isso está descrito no texto de 1756. A Bela pensa, até que a fera não é tão ruim. A fera é ótima. Eu posso fazer tudo o que eu quiser lá. E ela me respeita. Tipo, eu sou tratada como igual, sabe? E aí... mas aí as irmãs ficam meio mordidas e falam assim, não, ele imagina, não sei o quê. Ele não é legal, lá. Fica aqui mais um tempo, fica aqui mais um tempo, fica aqui mais um tempo, achando que a fera vai vir matar a Bela ou alguma coisa assim. E daí ela vai ficando, né? E daí ela, uma hora, acho que sonha e se dá conta, ela sonha com a fera morrendo, ou enfim, sofrendo, e fala, não, eu quero casar, quando eu me encontrar de novo com ele, eu quero me casar com ele, eu quero ficar com ele. E aí ela vai lá, e aí ele tá de fato, né, quase morrendo, porque tem uma coisa do encanto, né, de um feitiço que ela precisa... E aí ela meio que ressuscita ele com as lágrimas e fala, não, eu quero casar com você, eu te amo, e tararã. E aí eles se casam e ele vira um príncipe, né? Quando isso acontece, o feitiço é quebrado. E aí, então, é isso. E no final tem uma fala que eu acho que é muito boa, porque ela é muito pragmática da fada ou bruxa, enfim, que lança o feitiço, que aparece lá no final para falar. Ela fala assim, você vai ser uma boa...
rainha. Porque você é generosa e você sabe decidir, sabe? Então, isso tem todo um arco aí dela vir de uma coisa meio, ai, tudo bem, eu vou lá, eu morro por você, pai, sabe? Pra aprender a dizer não, pra aprender a dizer que ela quer as coisas, né, ou não quer, e chegar no final e ser rainha, né? Então, e aí poder reinar e tomar uma... Total. E eu acho isso. também que quando, mesmo nesse começo do conto, quando ela diz pro pai que ela vai em troca, né, que ela de boa vontade, quer dizer, de livre e espontânea vontade, ela vai pro castelo, você percebe que ela tem uma agência, que ela tem uma capacidade de decidir, assim, alguma coisa por si própria. Sim. E isso é muito interessante, assim. E essa coisa com as irmãs também, quando eu tava lendo... Né, o mito de Eros e Psique também traz essas irmãs interesseiras e, enfim, invejosas. Mas quando eu tava lendo, a primeira história que me veio à cabeça de, nossa, isso aqui é semelhante, foi Rei Lear. No sentido das irmãs também muito interesseiras e da mais jovem ser aquela que de fato ama o pai e que, enfim... Tem isso. E que tem essa honestidade que você tava falando que a Bella tem, né? Dela poder falar o que ela quer, o que ela não quer. Então, acho que isso também é verdade, um tropo literário, assim, que a gente encontra em muitos lugares, assim, né? Uma heroína que, em comparação com as suas irmãs, que são mais vis e invejosas, é virtuosa, né? E a gente vai acompanhando a transformação dela e as escolhas que ela vai podendo fazer. E acho que a Bella cativa muito por causa disso também. Mesmo nesse contexto, ela mostra uma agência, ela mostra uma capacidade de decidir. E ela... É muito humana, né? Assim, então, primeiro ela faz, assim, eu acho ela uma heroína para esse tipo de conto, né? Que é um conto que não faz, que não tem densidade psicológica, né? Que não tem grandes ali. Eu acho que ela é bem completa, assim, ela é um pouquinho mais redonda, sei lá. E é muito divertido, porque tem um outro ponto que eu sempre dou risada, que as irmãs que são mais malvadinhas, assim, elas tiram sarro da bondade, da inocência da Bella. Quando o pai volta lá e fala, eu fui pegar sua rosa e deu tudo errado, as irmãs, a primeira coisa... Também, né? Ai, eu fui pedir uma rosa, né? Ai, eu sou especial, olha como eu sou, sabe? É isso, assim. Eu acho muito engraçado pra um texto desse período. É verdade. E eu ainda acho que é isso, assim, eu tenho uma teoria de que o grande vilão dessa história é o pai da Bella. Essa teoria, quando você me contou, eu achei muito fascinante. Conta, eu acho que, assim, sem querer, de novo, eu sei que eu falei que eu não ia fazer psicanálise de conto de fada nem nada, mas a verdade é que, assim, né, é muito normal essas histórias espelharem o que a gente chama de ferida paterna ou ferida materna, né? E nesse caso, super claro que é uma ferida paterna, porque é um pai que não consegue fazer nada pela filha, né? Não consegue ser um pai, não consegue proteger, né? Ele coloca a vida dela atrás da própria vida, né? Então, primeiro ele, depois ela, né? E é isso, o pedido que ela faz é um pedido de atenção e cuidado. Eu quero uma rosa, eu só quero que você lembre de pegar a minha rosa. Ele não lembra, ele não consegue fazer isso por ela, né? Ele consegue lembrar das joias das joia outras. porque é uma coisa que você compra, né? Sim. Então não é um ato de atenção. E aí quando é a rosa ele não vai... E é isso, ele prontamente se desfaz da filha ali para poder se safar, né? E eu acho muito significativo o fato da Bella no começo ficar meio, tudo bem, eu vou no seu lugar, sabe? Quase como se já fosse uma coisa estabelecida na relação dela, sabe? Tipo, é isso, eu venho depois, tudo bem. E aí ela vai aprendendo aos poucos, né? Quando ela vai lidando com a fera, a não ser essa pessoa passiva, infantilizada e que tudo tá bom e que tem que falar o que é certo. Ela vai ficando menos boazinha, né? Porque é isso. Eu sempre acho engraçado o quanto ela é colocada como muito boa e inocente, né? E generosa no começo, mas aí depois com a fera ela consegue não ser assim. Porque uma pessoa que é assim, boa, pura e não sei o quê, não fala pra outra assim, você é meio feio, ou então não quero casar com você. Ou, sim. E eu acho que isso é um indicativo até de uma...
boa relação, no sentido de uma relação simétrica, né? Onde Sim. você pode falar para outra pessoa porque você sabe que você tem um vínculo ali que segura esse tipo de interação mais verdadeira. Você fala de mais num lugar de igual para igual, assim, né? Simétrico, sim. Ela sente que ela pode falar isso pra fera, e pode ser que seja, porque tem uma coisa também que as pessoas falam que esse conto tem pé num... Assim, eu já não sei se é verdade ou não, né? Mas eu já li isso por aí. Que ele é um pouco baseado numa história real de um nobre que tinha hipertricose, né? Ou seja, ele era peludo. E aí ele não conseguiu, então, por conta disso, casar com alguém de igual status social, porque ele era um príncipe. E teve que casar com uma burguesa. E então, e aí, mas que diz que, assim, aí você tem, parece que você tem as trocas de correspondência e que essa mulher era a mulher mais bem tratada do universo. Nossa, Assim, que ela dizia, meu Deus, sabe, tipo, ele me trata como se eu fosse uma pessoa igual a ele, que pensando em nós que somos mulheres, né, a gente até hoje sabe que isso é recente, né, infelizmente. Com certeza. Ainda mais se a gente for pensar no século XVIII, né. Com certeza. Nossa, que interessante essa... Não sei, realmente, assim, já li, de verdade, já li fontes até meio confiáveis falando sobre isso, né, mas tô trazendo aqui porque eu acho que faz sentido pensar um pouco nesse amor dos dois como um amor de dois outsiders. Sim, Né? sim, De duas sim. pessoas que estão ali mais à margem da sociedade, um por ser a fera, né, e uma mulher. Que gosta de ler, Que gosta de ler, que tem que essa tem- curiosidade. Total. E também você estava falando, né, dessa coisa da Bella conseguir falar de forma simétrica. E aí eu pensei muito que essa polêmica que tem às vezes em relação a esse conto, né, de mas espera aí, o conto tá falando que você vai se apaixonar pela pessoa que te sequestra, né, entre aspas, bem entre aspas, por um abusador e tal. A Maria Tatar, que é essa grande pesquisadora de contos de fadas, diz que os contos de fadas raramente enviam mensagens sem ambiguidades. É verdade. E isso é muito legal, porque à primeira vista pode parecer isso, mas quando você começa a fazer essa investigação mais minuciosa, que é essa que a gente tá fazendo agora, e perceber, pera, a Bella fala que ele não é bonito, pera, ela fala que ela não quer casar com ele, você vê que tem uma ambiguidade em relação a essa noção de que ela tá se apaixonando por um abusador, então não é bem isso que o conto traz. Isso que torna ele tão interessante, eu acho poderoso, né? É um dos contos mais amados, você vê, o filme fez muito sucesso, e depois o live action também fez muito sucesso. E o quanto isso não vai, essa história aí desses dois, né, não tem depois reflexos em outras histórias, sabe? Mais recentes, o próprio King Kong depois. Boa. Já vamos entrar nisso, que é falar de muitas outras histórias que foram baseadas em A Bela e a Fera. Mas, faltou um ponto muito importante, Jana, que é a questão dos noivos e noivas animais. Verdade, é verdade. Quando eu descobri isso, a Janaína, que me indicou a Maria Tatar para ler, e aí eu fui ler essa pesquisadora, e ela que fala que existe, então, toda essa tradição de histórias onde noivos ou noivas se apaixonam por animais, por seres que são de outra espécie. E que toda essa questão do relacionamento interespécie responde às ansiedades de uma determinada época. Sim. Quer pegar? Nesse caso, ela diz, a Tatar, né, pelo que eu lembro, sobre casamentos arranjados. Casamentos arranjados. Por isso que ele é um conto que vem muito do ponto de vista feminino, né? Porque você imagina, porque assim, é isso, né? O casamento só parou de ser um arranjo socioeconômico, digamos assim, muito recentemente. Pouco tempo, E dizem aí, alguns pesquisadores está voltando a ser. Porque Como assim, muitas essa pessoas nova? Se baseiam assim para tomar uma decisão, vou continuar casado ou não, em coisas econômicas, né? Sim, Tipo, às com vezes tem certeza. gente que não se separa hoje em dia por conta da questão da moradia e tal. Sim. Né? Então, enfim, tem isso. Mas lá atrás, né? Era muito comum você ter um casamento arranjado, no qual você não conhece a pessoa com quem você vai casar. Dormir, deitar na mesma cama. E não conhece, não sabe, né, que vai ser aquela pessoa, quem vai ser. E assim, sabendo, mas assim, as mulheres conversam sobre as coisas e sabem do mundo, certo? Então, eu acho que não é você presumir demais pensar que elas sabiam que poderia ser muito difícil, que homens podem ser violentos, né? Cruéis, né? Perversos. E um pouco essa é a ansiedade. Assim,
se não quiser nem pensar em tudo isso, mas assim, homens como diferentes de mulheres, sabe? Então, essa coisa, acho que desse lugar interespécie vem um pouco daí, né? De alguém que não é como eu. Né? É outra coisa ali que eu não conheço. É um enigma. E que é um enigma. E é isso, assim, essa outra espécie um pouco significa esse desconhecido, isso, né? É um desconhecido, é uma outra espécie porque é o desconhecido. Pra gente, hoje, os animais não simbolizam mais tanto esse desconhecido. A gente tem os pets nas nossas casas, né? Mas nossos cachorros e gatos. Mas na época, sim. a relação era outra. Então, a fera, né, que é esse híbrido, né, de homem com animal, ou híbrido entre animais, simboliza o desconhecido, que é o casamento, a relação, o sexo, o corpo. Ela fala muito disso também, né? O corpo. Por isso que tem uma ênfase, é uma fera, ela é peluda, por ela isso tem uma aparência, de novo, né? a tromba. A fera que fica é mamífera, né? Sim. A fera que a gente... tudo bem, beleza. Tem ali uma versão mais antiga que não era, né? E depois algumas espécies aquáticas, talvez. Mas essa ênfase no peludo, né? No grande, no ameaçador, eu acho que tem uma coisa meio de uma corporeidade, né? Uma coisa física mesmo, assim, muito, muito sensual mesmo. Sim. Acho que é meio por aí. Sim. E isso pode parecer, gente, se apaixonar por uma outra espécie. Alguma coisa de histórias muito antigas, mas não, gente, porque isso é muito usado ainda nas histórias hoje, né? Gente, é amadíssimo por muitas mulheres, assim, eu outro dia descobri isso, né, porque a gente estava falando sobre isso, e aí eu fui pesquisar, então, porque, de novo, né, é uma premissa que está aí há muito tempo, nos contos da antiguidade, né, Zeus e o cisne, enfim, tudo, Leda e o cisne, né, mas aí que hoje em dia tem tipo um filão de livros eróticos sobre Monster Romance, né, que eles chamam, e que faz um sucesso absurdo, e ele é muito lido por donas de casa. Olha. Sabe por quê? E aí eu fiquei tipo, mas por quê, né? E aí depois eu fui entender que esses romances, eles trazem sempre, sei lá, uma coisa meio um monstro se relacionando com uma mulher humana, mas eles têm, assim, uma ambientação muito doméstica, sabe? Então, tipo, sei lá, o Minotauro tem que fazer o imposto de renda e levar o filho na escola, assim, porque eu acho que isso torna aquilo palatável, né? Não fica, a pessoa que tá lendo não vai se sentir tão... ela se conecta mais, tem mais a ver com o universo que ela vive diariamente ali também. Eu acho que tem essa coisa que acho que Conto de Fada promove esse tipo de livro também, que é tipo você botar um pouco do familiar e alguma coisa muito estranha. E aí você aguenta o estranho porque tem o familiar, e aí você não se entedia pelo familiar porque tem o estranho. Eu não sei, tem alguma coisa meio por aí que acho que funciona, né? Com certeza. E você falou, né, do King Kong. O King Kong, o primeiro filme é de 1933, depois tiveram várias outras versões de King Kong. Sim. É uma espécie de A Bela e a Fera, né? Super! Essa atriz, ela vai pra ilha, né? Ela vai filmar fazer um filme nessa ilha. E aí tem esse gorila gigante, esse macaco gigante, essa fera gigante, que a rapta, né? E eles acabam também se apaixonando e tal. Nessa versão original, no final, tem uma frase que faz referência explícita e direta à Bela e a Fera. Que foi, no final, foi a Bela que matou a fera, né? Isso, algo assim. E aí, Ou a beleza que matou a fera, uma coisa por aí. Eu comecei a puxar muitos e muitos filmes que fazem uso também dessa coisa do relacionamento interespécies. Aí eu pensei na Forma da Água, que tem aquela heroína que é uma mulher muda, né? Se não me engano, ela não fala. E ela se apaixona por aquele ser híbrido que fica ali no laboratório. Mas que aí você tá é uma vendo, coisa de meio novo, um monstro marinho. São dois outsiders. Dois outsiders. Né? Ela é uma faxineira, muda. E aí ter esse encontro. É bonito isso, né? Eu gosto, eu acho interessante. Outro filme que agora vocês vão cair, gente. Avatar faz uso disso. Avatar é um pouco interespécie também. Um pouco interespécie. E você pensa, o herói, né, lá, o Jake Sully, ele se torna um outsider, porque ele era um soldado que perde o movimento. É verdade. E ele fica cadeirante, enfim. Sim. E aí se apaixona lá pela Neytiri, acho que é esse o nome dela, né? Que é também
Ela não é humana, né? Mas também não é. Ela é bípede, mas enfim, tem ouvidos que parecem de outro animal, tem rabo, ela, né, tem um olfato muito desenvolvido. Então você vê que essa coisa do relacionamento interespécies está por toda parte, gente. É isso. E continua fascinando por uma razão, né? Eu tenho a impressão que pode vir um pouco da psicanálise ou não, mas que, enfim, quando as pessoas analisam esse mito de Eros e Psique, eu lembro de uma frase específica que é que o Eros precisa do escuro, né, do desconhecido, que o erótico se alimenta do que você não sabe, do mistério, de descobrir, da curiosidade. Se está tudo às claras e você já conhece tudo, o que tem para investigar, né? Nada. Então eu acho que é por isso que continua fascinando. Agora, uma curiosidade aqui, um pequeno relato meu da minha experiência com o filme A Bela e a Fera. Que eu amava quando eu era criança. Amava. Mas quando a fera se tornava príncipe, rolava uma decepção. Todo mundo... Isso é muito comum. Eu já cheguei a fazer enquete na internet pra saber. Você era daquelas... E sabe o que eu fui fazer depois? Eu fui ver de novo o filme. E aí? Sabe quem fica decepcionadíssima com a cara da fera? A Bela. A Bela? Vê. Vou ver. Vê. Ela fica meio... Ela não, a primeira expressão dela é de estranhamento. Tá? Decepção tô forçando. Mas assim, ela... Quando ela vê o príncipe humano, ela estranha. Ela faz uma expressão meio assim. Ela fica meio assim, ela dá uma mexida. Por que isso, né? Porque a gente aprendeu a amar durante o filme inteiro A fera. a fera. Quem é aquela pessoa que tá ali agora? estranho. Eu nem sei quem é aquela pessoa. Eu quero que volte aquele lá que eu aprendi que era legal, né? Então eu acho que tem um pouco isso, assim. Eu acho que tem essa decepção meio coletiva. Com certeza. E aí a gente percebe o poder da linguagem audiovisual. Porque é isso, né? Você passou ali, sei lá, 80 minutos, 70 minutos vendo aquela imagem. Se conectando com aquela imagem, escutando aquela voz. Quando muda, é como se você fosse jogado num desconhecido. Peraí, quem é esse aí, né? Sim. Eu nunca tinha pensado nisso, faz muito sentido. Eu acho que é isso, mas eu não sei. Vai ver, outras pessoas têm outras teorias. A gente fica aqui, eu quero saber também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre a Bela e a Fera. A nossa quarta história, o nosso quarto conto de fadas, tem muito a ver com a história de hoje. Também é uma história preferida, minha e de Janaína. E espero que vocês também escutem o próximo episódio, comentem, compartilhem e deixem sugestões.